Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que são inscritos no nosso canal no YouTube. Para você que não é inscrito, basta apertar no botão localizado no canto inferior aqui de sua tela para que você seja notificado e receba uma mera informação no celular a respeito de novos vídeos postados. Bom, hoje nós vamos tratar a respeito dos critérios norteadores dos juizados especiais. Quais são, portanto, os princípios que orientam a aplicação do direito nesse microsistema dos juizados especiais. Faremos isso logo depois da pausa para que a gente busque um café. Forte abraço a todos e até mais. Bom, senhores, como adiantado, nós vamos tratar no vídeo de hoje a respeito dos critérios norteadores que orientam a aplicação do direito no procedimento especial dos juizados especiais. A primeira observação é que entende-se por critérios norteadores o que são os princípios que orientam a aplicação do juizado especial. Quando a gente fala de princípios próprios, princípios específicos do sistema do juizado especial, a gente deve ter em mente que esses princípios eles se somam aos demais princípios tradicionais e inerentes à aplicação na jurisdição como um todo. Por exemplo, quando a gente fala em publicidade, quando se fala em fundamentação, contraditório, ampla defesa, por aí vai. O que nós veremos aqui são princípios, portanto, específicos do microsistema do juizado. E a gente começa afirmando que o rol está previsto no artigo 2º da Lei do JEC. A Lei do JEC é a Lei 9.099 de 95. Nós vimos que o procedimentos especiais dos juizados ele compõe um microsistema e que a Lei do JEC é a lei base, a lei padrão, aplicada, portanto, de forma subsidiária às demais modalidades de juizados especiais. Então, nós vamos aplicar o artigo 2º da Lei do JEC, a Lei do JEF, a Lei 10.259 de 2001, e também, de forma subsidiária, vamos aplicar o artigo 2º da Lei do JEC, a Lei do JEFP, a Lei 12.153 de 2009. Então, vamos à análise desse artigo 2º da Lei do JEC, a Lei 9.099 de 95. O primeiro e mais importante de todos os princípios é o princípio da oralidade. Pelo princípio da oralidade, nós vamos extrair duas consequências. Uma primeira consequência é a afirmação de que nesse procedimento os atos podem ser praticados pela via oral. Parece elementar a ideia de que o princípio da oralidade ele permite e ele serve como estímulo à prática dos atos processuais pela via oral. E aí nós temos manifestação desse princípio espalhada por toda a lei. Por exemplo, o artigo 9º, parágrafo 3º, vai afirmar a possibilidade de se conceder mandato, procuração de forma verbal, excluindo o próprio dispositivo os poderes especiais. Tirando os poderes especiais, o mandato ele pode ser passado pela via oral. Também os atos processuais, diz lá o artigo 13, parágrafo 3º, eles podem ser praticados pela via oral e só precisa ser reduzido o que foi essencial, reduzido a termo, o que foi essencial para a compreensão do ato. O artigo 14 vai afirmar que a demanda pode ser apresentada pela via oral. A parte demandante pode se dirigir ao cartório do juizado e apresentar sua demanda. Lembrando que os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedir. Ela vai basicamente apresentar quais são as partes, ela como demandante, quem é a parte demandada, quais são as causas que leva a pedir e quais são os seus pedidos. Tudo isso de forma oral. Também o artigo 30 vai dizer que a defesa, que no procedimento do juizado é concentrada na contestação, que a contestação pode ser apresentada pela via oral em audiência. Os artigos 28 e 36 afirmam que as provas podem ser produzidas de forma oral, reduzindo-se a termo tão somente aquilo que foi essencial para a compreensão do processo. E continua, a fundamentação da sentença
há um enunciado do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o enunciado número 46 do FONAGE, que afirma a possibilidade da fundamentação ser oral quando a sentença ela é proferida em audiência. Também a lei afirma que no artigo 49 que os embargos de declaração, um recurso próprio para suprir eventual obscuridade, contradição ou omissão, ele pode ser apresentado também pela via oral em audiência. Então nós temos a primeira consequência, um estímulo da lei às práticas de atos orais. Nós temos uma outra consequência, também muito importante, que é a existência de subprincípios. Dessa ideia, princípio da oralidade, decorre alguns subprincípios. São 4 subprincípios relacionados à oralidade. O primeiro subprincípio é a ideia da imediatidade. O que significa a imediatidade? Para que o ato possa ser praticado pela via oral, é imprescindível que o juiz tenha contato direto com as partes e com as provas que vão formar a prova oral. Então, pelo subprincípio da imediatidade, o princípio da oralidade exige que haja um contato direto, um contato imediato do juiz com as partes e com as provas orais a serem produzidas. Um outro subprincípio é o subprincípio da identidade física. Identidade física. O que significa este subprincípio? Ora, se nós exigimos que para a prática de atos processuais o juiz tenha contato imediato com as partes e com as provas, é próprio também da oralidade que haja uma identidade física entre o juiz que colheu aquela prova e o juiz que vai julgar. Então, identidade física significa a correlação necessária entre o juiz que recebe esses atos pela via oral e o juiz que vai exercer a jurisdição, que vai julgar a demanda. Não faria sentido permitirmos a prática de ato oral perante um juiz e que outro juiz venha julgar, porque uma das consequências da prática pela via oral é que o juiz consiga captar elementos sensoriais. Se a parte ficou nervosa, se a testemunha ficou nervosa, se estava olhando muito para o advogado, se estava gaguejando, se começou a suar frio, se ficou vermelha, enfim. São diversas as reações humanas que podem decorrer e ajudar no convencimento do juízo. Tá? Um outro subprincípio muito importante é o subprincípio da concentração. Justamente pela possibilidade de se praticar os diversos atos pela via oral, nós teremos no procedimento do juizado uma concentração de atos processuais. E essa concentração, ela se dá, de acordo com o artigo 28, na A e J. Então, no procedimento comum, nós temos diversos atos espaçados, separados, praticados no seu momento próprio. No procedimento do juizado, o procedimento ele é encurtado. E aqui, na A e J, ocorre uma concentração de diversos atos que no procedimento comum seriam praticados mais espaçados. Porque é próprio do procedimento comum, que é formal, a prática do ato essencialmente pela via escrita. Então é necessário que a parte pratique o ato pela via escrita, que chegue ao juízo e que o juízo abra a vista para outra parte. Então, no procedimento comum, ele é muito mais espaçado. Decorre da lógica da oralidade, do critério da oralidade, a possibilidade de você concentrar diversos atos em apenas um momento processual, um ato processual. Nós veremos, portanto, quando a análise do procedimento do juizado, a sequência de atos, que na AIJ o juiz tenta conciliar novamente as partes, é oportunizado ao réu o oferecimento da contestação, escrita oral, o autor fala sobre a contestação na própria audiência, as partes dialogam a respeito da produção de prova, se tiver prova oral, as partes já levaram à produção de prova, e como o próprio nome indica, a audiência de instrução e julgamento. O que a lei deseja é que o juiz já julgue naquele mesmo ato. Então, veja, diversos atos que são espaçados no procedimento comum, a gente concentra no procedimento do juizado por conta, justamente, da concentração. Bom, e uma última consequência é a
irrecorribilidade. Irrecorribilidade. Para que a gente possa concentrar os diversos atos em um único momento, não podemos permitir que a parte recorra de um desses atos que são os passados. Porque senão não faria sentido, a gente acabaria permitindo que a parte que não tem muito interesse no andamento rápido do processo, com a mera interposição de um recurso, acabasse com todo esse desejo da lei. Então, nós temos como decorrência da oralidade a irrecorribilidade de imediato. Não significa isto afirmar que a parte não possa nunca recorrer. Ela não pode recorrer imediatamente quando do proferimento de uma decisão por parte do juiz. Ela vai poder recorrer não de imediato, mas em um momento posterior. Nós veremos lá na playlist, lá no módulo de recursos, que foi orientado nesta lógica que se operou uma mudança no regime de preclusão lá no Código de Processo Civil no que se refere ao agravo de instrumento. No CPC de 73, podia se agravar de todas as decisões interlocutórias. No Código de 2015, não são todas as decisões interlocutórias que podem ser agravadas. Somente aquelas que constem no rol taxativo do artigo 1015. E nas demais decisões interlocutórias, lá no procedimento comum, a parte não pode recorrer de imediato. Elas são irrecorríveis de imediato, e aí a parte vai ter que recorrer, se for o caso, quando da sentença. Ela não tem nada o que fazer naquele momento. Irrecorribilidade de imediato. Só vou pontuar que quanto a essa irrecorribilidade de imediato, os artigos 4º e 5º da Lei do Juizado Especial Federal, Lei 10.259 de 2001, eles têm lá algumas exceções. Então, o artigo 4º da Lei do GF autoriza que lá no Juizado Especial Federal o juiz trate a respeito de tutela de urgência, e o artigo 5º vai dizer que nessa específica hipótese da concessão de tutela de urgência é cabível o agravo de instrumento. Tá bom? Então, na lei do GF, por decorrência também na lei do GEFP, a gente fala na recorribilidade de imediato, no específico caso de concessão de tutela de urgência, mas nas demais hipóteses, decorre da lei do GEC, a irrecorribilidade de imediato. Muita atenção, portanto, a esse princípio da oralidade. Bom, agora vejamos os subprincípios da simplicidade e da informalidade. Então, senhores, a respeito da simplicidade e da informalidade, a intenção da Lei 9.099 e do microsistema dos juizados é justamente afastar o ambiente formal, a formalidade exacerbada da justiça tradicional, da justiça prestada pelo fórum, pela vara civil. Então, a ideia aqui é lá naquela concepção de acesso à justiça substancial, aproximar a justiça dos hipossuficientes, não apenas dos hipossuficientes econômicos, mas dos hipossuficientes sociais, culturais. A intenção da lei foi, portanto, permitir a extinção do fenômeno conhecido como litigiosidade ou demandas reprimidas. Diversas situações em que havíamos a manifestação prática de uma demanda existente, mas uma das partes não tinha como levar à justiça. O acesso à justiça ele não era real, ele não saía do papel. E isso não se dá apenas por uma hipossuficiência econômica, por a parte não ter condições de arcar. Muitas das vezes ela tem condição até de arcar com a despesa, ou ela tem lá o benefício da JG, da assistência judiciária integral gratuita, mas por ela ser um hipossuficiente cultural, por ela ser um hipossuficiente social, ela não se sente confortável de ir até a justiça, de ir até aquele ambiente formal do Estado. Vejam, portanto, que o artigo 19 vai nos trazer a possibilidade de se praticar o ato processual por qualquer meio idôneo. Isso já poderia ser extraído lá pelo princípio da instrumentalidade das formas, próprio do Código de Processo Civil. Mas aí a Lei 9.099 de 95 vem deixar isso ainda mais claro. O artigo 19 afirma, portanto, a possibilidade de se praticar os atos processuais por qualquer meio idôneo. Também a lei do juizado vai dizer lá no seu artigo 10 que não se admite intervenção de terceiros perante o juizado. Justamente porque a intervenção de terceiros iria contra essa lógica de simplicidade, de informalidade. Só fazer aqui uma consideração que com a superveniência do Código de Processo Civil de 2015, foi afirmado lá no artigo 1060 do CPC que o procedimento, a intervenção de terceiro destinada à desconsideração da personalidade jurídica, ela tem sim cabimento no juizado.
Então nós devemos interpretar o artigo 10 da lei do JEC com o artigo 1060 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil de 2015 incluiu como uma das modalidades de intervenção de terceiro a desconsideração da personalidade jurídica e afirmou-se no artigo 1060 do Código que este procedimento de intervenção de terceiro ele é cabível também perante o juizado. Bom, ainda sobre essa ideia de simplicidade e informalidade, para permitir uma aproximação maior da justiça com essa camada excluída da sociedade, é de se esperar que o trato forense se dê de uma forma mais informal. O juiz, por exemplo, pode ir de calça jeans, camisa gola polo, não precisa ir de toga para um ambiente, para tentar evitar que ele se torne formal. O trato pessoal também na audiência, ele tem que ser um pouco mais flexibilizado, o juiz não pode exigir que seja tratado como Vossa Excelência, justamente por conta dessa aproximação que se deseja entre a justiça e a parcela excluída da sociedade. Bom, um outro princípio importante é o da economia processual. E a economia processual nós vamos extrair basicamente da própria ideia de concentração, artigo 28 da AIJ, e também na concentração, na acumulação dos meios de defesa. Então diz a lei lá no artigo 31 que não cabe reconvenção no procedimento do juizado. Mas a parte que quiser formular pedido em seu proveito, ela pode o fazer por meio do que se chama de pedido contraposto. Quando ela quiser formular pedido contraposto, ela vai fazer isto aonde? Dentro da própria contestação. Aqui é bom considerar que no Código de Processo Civil de 73, a gente falava lá com um mecanismo próprio da parte formular pedido a seu favor, a reconvenção. E lá no Código de 73, a reconvenção deveria vir em peça autônoma em relação à contestação. O Código de 2015, em mais uma manifestação no qual ele se inspirou no juizado, no Código de 2015, se a parte quiser contestar e a parte quiser reconvir, ela faz junto na mesma peça processual. Tá bom? Bom, vamos falar também a respeito da celeridade. Quando a gente trata de celeridade, é sempre bom colocar o termo celeridade entre parênteses. Porque quando você fala em celeridade, você denota que você está preocupado com a rapidez, a agilização dos trâmites processuais. Só que quando você pensa no processo como um todo, você não deve se preocupar tão somente com isso. Nós demoramos milênios como sociedade, na evolução histórica do homem, para conseguir a consagração de diversos direitos fundamentais do processo, como contraditório, a ampla defesa, a fundamentação, publicidade. A gente não pode considerar tão somente um dos seus viés, que é a ideia de celeridade. Quando a gente fala hoje em dia numa finalidade de se obter uma justiça mais rápida, a gente fala com maior acerto em duração razoável do processo. E aí você denota essa ideia de razoabilidade, de ponderação. De um lado, as garantias fundamentais como um todo, contraditório, ampla defesa, lato sensu, e do outro, a ideia de uma efetividade e de uma tutela jurisdicional que seja mais rápida. Então veja que a Constituição, lá no artigo 70, no inciso 78 do artigo 5º, fala em duração razoável do processo. Da mesma forma, o artigo 8º, artigo 8.1 do Pacto São José da Costa Rica, diz que a todos é assegurado um processo que demore um tempo razoável. Tá bom? Então, para encerrar a análise da celeridade, só destacar para vocês uma curiosidade que o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, fala que o procedimento para o juizado das causas cíveis de menor complexidade será o procedimento sumaríssimo. Por que esse procedimento sumaríssimo? Porque no Código de 73, então tinha um CPC de 73, veio a Constituição de 88 e a Lei 9.099 é de 95. Lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição, falava-se em procedimento sumaríssimo porque no Código de 73 nós tínhamos como procedimento ordinário, como procedimento comum, o procedimento ordinário e o procedimento sumário. O que a Constituição queria criar, portanto, era um procedimento que fosse mais sumário do que o procedimento sumário. Por isso que ela falou ali em procedimento sumaríssimo, no artigo 98, inciso 1º. Por fim, o critério da autocomposição. A lei do juizado, ela é baseada por meio da lógica da possibilidade de autocomposição. É por isso que nós veremos ali, a partir do artigo 21 e seguinte, a afirmação de uma audiência só para tentativa de conciliação. Aí, depois, na evolução histórica da legislação brasileira,
nós vamos ver que veio a resolução número 125 de 2010 do CNJ, que instituiu uma política pública a respeito da tentativa de autocomposição, falando em conciliação e mediação. E, por fim, nós tivemos a recente aprovação do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil trata da autocomposição no artigo 3º, no artigo 139, inciso 5º, no artigo 165 e seus parágrafos, no artigo 334, quando ele trata da audiência de conciliação e mediação. Então veja que, mais uma vez, o Código de 2015 ele acabou se inspirando numa lógica própria da Lei 9.099 de 95, que é justamente essa existência de uma audiência específica para a tentativa de conciliação. No Código de Processo Civil a gente acabou ampliando e fala numa audiência de tentativa de conciliação ou mediação. E tem já enunciado aprovado no Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que, na verdade, a lei do juizado deve ser entendida quando ela fala no artigo 21 e seguinte, em audiência de conciliação, também em audiência de conciliação ou mediação, para tornar o sistema aí mais harmônico. Tá bom? Então essas foram as considerações a respeito dos princípios específicos, dos critérios norteadores do microsistema do juizado. Eu espero que tenham gostado. Por favor, para ajudar a divulgação desses vídeos, você, por favor, se inscreva em nosso canal, dê um joinha aí, vai na mãozinha lá de valeu, para ajudar na divulgação desse conteúdo jurídico gratuito. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.